Nesse vídeo eu vou te provar que você sempre usou as texturas da forma errada dentro do Photoshop. Mas calma, meu nome é Gustavo e hoje eu vou te ensinar como usar as texturas da forma correta. Mas antes de eu te mostrar tudo isso, não esquece de ver se você já está inscrito aqui no canal e deixa também um like nesse vídeo. E para você começar da forma certa, você tem que saber aonde baixar texturas para você colocar nos seus projetos. O primeiro site é esse daqui, é o Transparent Textures. Esse site aqui é legal porque você já consegue ver a textura em aplicação com a cor que você quiser. Aqui você tem essa tabela de cores e você consegue estar movimentando e vendo as texturas que já estão aqui aplicadas a fundos diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma textura de asfalto aplicada num fundo preto. Quero ver como ela fica num fundo mais azulado escuro. Ela vai ficar assim. Então já é um preview para facilitar a sua vida aí. O segundo site que eu particularmente gosto bastante é o Pinterest. Só tem um problema de usar esse site, que seria a qualidade. Muitas texturas não têm muita qualidade, então aqui você tem que filtrar bastante o que você usa. Mas eu gosto bastante aqui de usar o Pinterest porque tem umas texturas bem diferenciadas para usar nos meus projetos. E outro site também que é um banco de imagens, que tem também a parte de texturas, que é o Unsplash. Você entra no Unsplash e entra aqui na parte de texturas, que na verdade são texturas, né, de fotografias, então é bem legal também para você usar no projeto e criar algo bem diferenciado. Para já deixar mais prático, eu criei essa arte aqui rapidinho, e essa arte que eu fiz, ela não tem nenhuma textura aplicada, a gente está com uma arte bem crua aqui, e a textura serve exatamente para isso, para finalizar uma arte, ou para criar também um fundo para alguma arte, né? Na arte inteira só tem essa textura que está aplicada de fundo, que é uma das formas de você usar texturas, mas não só é essa forma que você usa uma textura para criar projetos aqui no Photoshop. A principal função de texturas é criar overlays. Talvez você já saiba, né, que texturas são usadas para overlay, mas calma, tem um modo certo de usar as texturas em overlay aqui no Photoshop. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou começar usando uma textura como essa daqui, que é bem comum o pessoal usar, né? Texturas preto e branco, né? Que tem algum efeito nessa textura, né? Então, se eu copiar essa imagem, vir aqui para o Photoshop e colar essa imagem em cima de tudo aqui, e aqui a gente tem os modos de mesclagem no Photoshop. Então, a gente está no modo normal e vai ter vários modos de mesclagem que vão aplicar vários efeitos dentro aqui dessa arte. E nesse caso dessa textura aqui, colocar ela por cima de tudo não funciona tão bem. A gente pode passar em vários modos de mesclagem e nenhum vai ser aplicado de uma forma legal, porque ela é uma textura que normalmente é para usar para fundos, né? É uma textura mais cheia, né? Se a gente colocar em cima da arte, a gente vai ter que tratar um pouco dessa textura para tirar, né? Então, a gente pode usar, claro, colocar um modo como, por exemplo, esse daqui, ó, subexposição de cores, que fica legal, mas fica extremamente ruim nessa parte aqui. Você vai ter que criar uma máscara daí para você poder usar na cor preta, né, do pincel e remover dessas áreas aqui que não fica legal. Ou simplesmente a gente deixa nesse modo e só joga para as camadas de baixo para aplicar apenas no fundo, como por exemplo dessa forma aqui. A gente já tem uma textura aplicando em cima aqui dos elementos do fundo e criando essas luzes aqui. E tem uma coisa muito importante, né? Essa textura ela tem partes mais escuras e partes mais claras. E a gente consegue controlar isso. Tem muita gente que só coloca a textura aqui e pronto. Mas você consegue controlar essa textura pelos níveis aqui do Photoshop. E para ativar os níveis, você seleciona a camada que você quer estar usando esse efeito, aperta Ctrl L e vai abrir aqui os níveis do Photoshop. E aqui você vai controlar os níveis realmente de luz, né, dessa imagem. Como ela não tem nenhuma cor, então a gente vai estar tratando apenas com preto e branco, no caso, né? Então se você, por exemplo, pega aqui o nível de saída aqui de baixo, né, tem a parte clara e a parte escura. Se eu puxo a parte escura, vai trazer mais claridade para a imagem, porque eu vou estar tirando a parte escura e colocando mais claridade. Então, automaticamente a textura fica mais clara e, né, o modo de mesclagem que ela estava, que é uma opção de subexposição de cores, vai ficar mais presente, né, a parte clara. Então, se eu tirar aqui e fazer o contrário, né, tem muita área clara nessa parte da textura aqui, ó, que está se aplicando aqui. Então eu quero deixar mais escura essa textura. Então se eu puxar essa parte branca aqui, eu vou estar removendo mais essa força da textura. Olha a diferença que faz deixar assim, né, que ia ficar de uma forma muito bruta a textura. E se a gente tirar a luminosidade desses pontos, a gente consegue deixar a textura muito mais bem aplicada no fundo aqui e não ficar aquela coisa estourada, ficar demais, né? Isso também serve tanto para você usar por aqui, como também os níveis de entrada daqui de cima. Então, se a gente mexer nessa parte aqui do lado, você também consegue estar mexendo nesses níveis, tá? Eu tenho também aqui um overlay de textura com cor, que esse efeito de vidro aqui e tal, e tem vários pontos de luz aqui. Às vezes você desiste de usar essa textura porque a cor não bate, ou você nem quer que esteja essa cor, você nem precisa se preocupar com essa cor, porque é só você copiar essa imagem, né, jogar para o Photoshop. Vou deixar essa aqui em cima de tudo agora, vou dar um Ctrl T, aumentar o tamanho aqui para preencher 100%,
E aqui a gente tem os modos de mesclagem novamente. Então, vamos colocar um modo que coloque cor, né? Que é o subexposição linear adicionar, ou o de cores, né? Normalmente o subexposição linear adicionar, ele coloca mais luz junto, e o subexposição de cores coloca apenas as cores mesmo. Vamos deixar aqui no subexposição linear adicionar, né? E ficou com essas partes laranjas na arte, e não faz parte da minha composição. Tem várias formas de você resolver. A forma mais simples de toda é você dar um Ctrl U nessa imagem, vai abrir aqui a matiz e saturação, e aqui você basicamente vai mudar a matiz da imagem, você vai mudar as cores que tem dentro da matiz daquela imagem principal. Ele não vai afetar o resto da imagem, ele vai afetar apenas a textura, né? Se eu puxar aqui, então, até aparecer o verde, aqui já ficou verde. Já criou ponto de luz, né? Aquele ponto de luz que era laranja ficou verde. Então já funciona também dessa forma. A gente pode puxar um pouco mais para aqui também ficar verde, porque estava amarelado aqui embaixo, né? Então eu puxo um pouquinho mais, já ficou mais verde aqui os tons. Daí eu posso dar um OK também nessa textura. E nessa camada você também pode usar tanto o Ctrl L para mexer nos níveis, como também o Ctrl M para mexer nas curvas da camada, né? As curvas basicamente é a mesma coisa que os níveis, né? Claro, tem suas diferenças, eu não vou entrar em tantos termos técnicos aqui. Aqui a gente vai ter as duas partes de saída e entrada, né, da luz, da parte mais escura para a parte mais clara. Por exemplo, se eu pego aqui esse ponto aqui de cima, que é o ponto mais claro, e desço esse ponto mais claro, eu vou estar tirando toda a parte de luz da nossa textura. E se eu pego esse ponto que é a parte mais escura e subo esse ponto para cima, eu vou estar trazendo a parte mais clara, né, da textura, tá? Deixando a textura mais clara. O que eu gosto de fazer é criar alguns pontos entre os meios aqui. Esses pontos basicamente vão mexer separadamente em cada parte da luz, né? Então, digamos que tem uma luz que está em 10%, uma luz está em 20%, uma luz em 30%, e esses pontos vão mexer em cada parte dessa luz separada, né? É como fosse aqui de 0, daí aqui, digamos, fosse uns 30%, aqui fosse uns 60%, 90% e 100%, mais ou menos isso, tá? Então, digamos que aqui eu vou mexer na metade da luz, né? Então, alguns pontos de luz que estão nessa parte aqui vão ser afetados, né, na textura, né? E quando eu puxo essa parte para cima, eu consigo ver que essa parte da luz está sendo afetada, né, na textura. Se eu puxo essa parte daqui, tô vendo que toda a parte mais escura da textura está sendo afetada. E se eu puxo essa parte aqui de cima, vai afetar também outra área da textura. Tanto eu posso aumentar a luz subindo para cima, como também eu posso diminuir essa luz da textura puxando para baixo esse ponto. Tá vendo esses pontos de luz aqui que estão bem presentes? Se eu quiser tirar eles, então eu puxo isso daqui para baixo para deixar só essas divisões aqui do efeito do vidro, né? Eu abaixei esse daqui do meio, e se eu abaixar esse último de cima aqui também, ele vai mexer nessa parte mais clara aqui, ó. Então se eu também mexer nesse ponto, eu consigo começar a tirar a iluminação lá de cima, tá vendo? Que é um ponto de luz da textura. Eu deixei aqui a textura no modo normal novamente para vocês verem como ficou. Ela era assim, né? Uma textura com aquela cor, mas era muito mais iluminada em alguns pontos. E a gente deixou ela dessa forma, né? Eu vou deixar aqui novamente no subexposição de cores, né? E vou criar uma máscara nessa camada para a gente poder remover de algumas áreas. Eu acho que aqui no rosto eu não quero esse efeito. Então eu vou pegar aqui o pincel, né, e passar um pouco nessa parte do rosto. Eu não vou jogar essa camada para baixo, porque eu quero que algumas partes aqui do braço fiquem com esse efeito, tá vendo? Passando aqui um pouco. Então a gente tem que fazer sempre esse tratamento aqui, e pensando numa maneira que fique legal. Uma textura que o pessoal curte bastante criar é aquela textura de granulado, que é vários pontinhos dentro de uma arte. E tem uma forma de você criar isso com uma camada, sem que você precise ir no Google procurar uma textura para isso. E funciona dessa forma: você vai criar uma nova camada vazia aqui, vai apertar Shift F5 para ligar o modo de preenchimento. Aqui você cria uma camada 50% cinza, com opacidade em 100%, modo normal por enquanto. Dá um OK, ele vai criar essa camada cinza. Você dá o botão direito nessa camada cinza, converte em objeto inteligente, vem aqui em filtro, vai em ruído, coloca adicionar ruído. Aqui você coloca monocromático, se você quiser um ruído que não tenha cores, né? Se você quiser também pode usar o modo que tem cores, daí vai criar vários ruidinhos ali com vários pontinhos de cor. Eu vou colocar aqui modo monocromático. Você pode usar ou uniforme ou gaussiano, tanto faz. Aqui na intensidade vai ser realmente quanto mais intensidade vai ficar mais forte e visível esse ruído. Então a gente vai deixar aqui uns 11% e dar um OK. E com essa camada você muda o modo de mesclagem dela e vários modos ficam legais. Eu gosto de dar o sobrepor. Outra opção que fica legal é o luz brilhante também, que vai dar realmente o foco para os pontos mais claros. Eu vou deixar nessa opção de luz brilhante. Aqui no zoom a gente consegue ver já esse ruído aplicado. E se você quiser também você consegue diminuir a quantidade de ruído, porque a gente criou a camada em objeto inteligente. Então aqui vai ter o filtro inteligente.
E se der 2 cliques nessa opção adicionar ruído, a gente consegue entrar novamente no ruído e diminuir. Se eu colocar aqui 5%, a gente já consegue ver. 2% também já consegue ver. 100% já consegue ver, vai ficar extremamente estourado, né? Vou colocar aqui, por exemplo, uns 6% e dar um OK. E a gente já tem, então, esse ruído aplicado aqui na imagem. Outra textura que dá para fazer no Photoshop também, que muita gente nem conhece, ou se você conhece, você acha que nem tem utilidade essa opção no Photoshop, é usar as galerias de filtros. A gente vai criar uma nova camada vazia novamente. Agora você vai apertar Ctrl Shift Alt E. O Ctrl Shift Alt E vai criar uma nova camada mesclando todas as imagens. Você usa essa camada quando normalmente você está terminando a arte já. Ele cria uma nova imagem contendo todas as informações da imagem que está ativa no momento, né? Com todas as camadas ativas. Com essa nova camada, você converte para objeto inteligente. Agora sim você vem em filtro, vem em galeria de filtros. Aqui ele já vem um ativado para mim, né? Vai ter as abas dos filtros que estão ativos. Você deleta, né? Deixa só um ativo por enquanto. E você vai testar os filtros aqui mesmo. Então, tem vários filtros que vão colocar efeitos interessantes na imagem. A gente vai usar isso para criar um overlay depois. Então, não vai ficar assim, tá? A gente vai usar a própria textura que é criada aqui para criar um efeito de overlay. Eu vou usar esse filtro aqui, ó, papel molhado, para mostrar para vocês como funciona isso. Vou dar um OK. Eu gostei bastante do efeito que criou aqui atrás. E nesse efeito, eu posso tanto deixar essa camada com essa cor, ou também eu posso dar um Ctrl U nessa imagem e tirar a saturação, né, dessa textura, para realmente ficar só uma textura do overlay. Agora dou um OK, mudo aqui o modo de mesclagem para um modo que fique interessante. Eu gostei aqui da opção de subexposição de cores, né? Ele criou esse efeito bem blur aqui nos textos de trás, né? Aqui na frente ficou bem estourado, a gente vai usar na frente, tá? Mas eu vou deixar nessa opção. A gente pode também controlar esse efeito dando Ctrl L ou também Ctrl M, né, para mexer aqui nas curvas. Eu quero deixar essa textura ainda mais forte, ela tá bem estourada já, principalmente aqui no rosto, mas como eu falei, não vou usar no rosto, eu vou usar aqui nos textos apenas. Então depois eu vou criar uma máscara. Eu quero estourar ainda mais esse texto. Então, se eu quero estourar, eu quero colocar mais luz. Vou criar os 3 pontos de luz que eu gosto de criar aqui normalmente. E vou puxar os pontos para cima para ver quais deles mexem ali nas partes do texto, né? Ó, esse daqui pode ver que mexe bastante no rosto, mas mexe no texto também. E olha só a loucura que eu fiz aqui, ó. Eu abaixei bastante o primeiro ponto para deixar a parte escura não presente. Estourei totalmente aqui para cima, né? Estourei essa parte aqui também. Eu fiz uma modificação aleatória aqui, né? Fui testando para ver como ficava melhor e ficou bem estouradão assim. Ficou bem legal, bem estético, tá? Eu sei que agora parece estar bem ruim, né? Mas deixa eu dar um OK para vocês verem. Agora eu vou criar uma máscara, tá? Invertida, então eu aperto Alt, clico na máscara para ele já criar invertida. E agora sim, com a ferramenta de pincel na cor branca, a gente vai fazer esse efeito aparecer nas áreas que a gente quer. Então, por exemplo, aqui no texto, nesse canto, e vou colocando esse efeito nos cantos aqui nos textos, né? Sem aplicar aqui no rosto para não ficar assim, né? Então a gente aplica apenas nos textos. E pronto, tá lá o efeito. E olha a diferença que faz usar esse efeito nos textos de trás. Eu consegui colocar muito mais destaque nesses textos. Mas e você me perguntar, Gustavo, mas trocou as cores? Trocou um pouco. Daí eu posso mudar o modo de mesclagem também. Para colocar, por exemplo, uma cor mais clara, que vai deixar apenas as partes com a parte mais clara da imagem. Eu posso também testar outros modos aqui que não mudem a cor. Ó, tem um clarear, por exemplo, que ele coloca só os pontos de luz mais forte. Então ele não afeta muito o texto e não troca muito a cor do texto. Ele troca um pouquinho, mas não tanto que fique de uma forma muito diferente da minha composição inicial. Bom, e chegando ao final desse vídeo, eu te pergunto uma coisa. Você acha que as texturas fazem diferença no projeto? Aqui a gente tem nosso projeto, que foi o projeto que a gente iniciou o vídeo, que não tinha nenhuma textura aplicada ainda. E esse daqui foi o resultado, então, aplicando nossas texturas. E se você quer dar o próximo passo como designer, eu te apresento o nosso treinamento, o Design Agora 2.0, que é a nossa nova turma, onde eu vou te ensinar tudo desde o zero, desde o início. Então você pode ser um iniciante e não saber nada sobre as ferramentas ainda. Você vai aprender Photoshop, Illustrator, captação de clientes, tudo em um curso apenas. Dá uma olhada aqui no link da descrição.